Você está no Wicca Scriptural, um canal cheio de reflexões sobre fé e os conflitos da alma. Aqui, a gente conversa de um jeito leve e acessível e descobre a grandeza da vida plena em Deus. Eu orava todos os dias, sem falhar. Orava ao acordar, orava antes de dormir, orava em silêncio enquanto caminhava pela rua. Quem me visse de fora diria que minha fé era firme, constante, quase admirável. Mas havia algo errado. Algo que eu nunca dizia em voz alta. Enquanto minhas palavras subiam em direção ao céu, minhas escolhas iam na direção oposta. E o mais assustador não era cair, era cair. E ainda assim continuar orando, como se nada tivesse acontecido. No começo, eu acreditava que era só uma fase, um tropeço, isolado. Algo que eu resolveria com mais disciplina, mais versículos, mais força de vontade. Eu dizia a mim mesmo que Deus entendia minha fraqueza, que Ele via meu esforço. Mas no fundo, eu sabia. Havia uma rachadura entre o que eu dizia na oração e o que eu vivia quando ninguém estava olhando. E essa rachadura crescia em silêncio. Eu me lembro exatamente da sensação. Não era só culpa. Era uma mistura estranha de esperança e medo. Esperança de que aquela oração, dita com a voz trêmula, apagasse o que eu tinha feito horas antes. Medo de que não apagasse. Medo de que Deus estivesse me ouvindo, mas em silêncio. E quanto mais eu tentava ignorar esse medo, mais eu sentia a necessidade de orar de novo. Como se repetir as palavras pudesse convencer alguém, talvez a mim mesmo, de que eu ainda era digno. Se essa história tá te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Depois dessa frase sussurrada para uma tela invisível, a minha vida continuava. Eu fechava os olhos, dizia amém, respirava fundo e seguia o dia. Por fora, tudo parecia normal. Trabalho, conversas, risadas controladas. Por dentro, eu carregava um peso que não aparecia nas fotos nem nas palavras que eu usava na igreja. Um peso que me acompanhava como uma sombra discreta, sempre presente, sempre silenciosa. Eu orava pedindo forças para não cair de novo. Esse era sempre o pedido principal. Não era sabedoria, nem direção, nem mesmo paz. Era só isso. Deus, me ajuda a não cair. E por alguns dias, às vezes semanas, eu acreditava que tinha funcionado. Eu me sentia mais confiante, mais limpo, mais próximo, até que sem aviso, tudo se repetia. O mesmo erro, a mesma sensação no peito, o mesmo silêncio depois. O mais difícil não era o momento da queda, era o depois. O instante exato em que eu percebia que teria que olhar para Deus outra vez, que teria que ajoelhar, fechar os olhos e falar com Ele sabendo exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Às vezes eu adiava, passava dias sem orar, não por falta de fé, mas por vergonha e insegurança. Pequeno demais para pedir qualquer coisa, mas eu sempre voltava. Sempre. Porque apesar do tudo, eu ainda acreditava que Deus era bom. Acreditava que Ele perdoava. Acreditava que Ele não tinha desistido de mim. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais confuso. Como alguém que acredita tanto pode continuar errando da mesma forma? Como alguém que ora todos os dias pode viver preso ao mesmo pecado? Essas perguntas não me deixavam em paz. Elas surgiam no meio da noite, quando o quarto estava escuro e o silêncio parecia gritar. Eu virava de um lado para o outro, tentando negociar comigo mesmo. Prometia que seria diferente, que daquela vez eu tinha aprendido, que aquela tinha sido a última. Eu dizia isso com tanta convicção que por alguns minutos parecia verdade. Com o tempo, orar deixou de ser apenas um momento de conversa com Deus e passou a ser um campo de batalha interno. Cada palavra vinha acompanhada de uma acusação silenciosa. Você está dizendo isso, mas sabe que vai cair de novo. Você pede perdão, mas nem acredita mais que merece. Você fala de fé, mas vive escondido. E mesmo assim, eu continuava orando. Talvez por hábito. Talvez por medo de parar de vez. Eu comecei a perceber que minhas orações estavam mudando. Antes, eram cheias de confiança. Agora eram curtas, cuidadosas, quase defensivas. Eu evitava prometer qualquer coisa. Evitava dizer nunca mais. Eu só pedia misericórdia. Todos os dias. Como alguém que bate a mesma porta sabendo que já esteve ali ontem, e anteontem, e muitas vezes antes. E ainda assim, havia momentos em que eu sentia algo. Uma paz breve. Uma sensação de que Deus ainda estava ali. Esses momentos me davam fôlego para continuar. Mas também me confundiam. Porque se Ele estava ali, por que eu continuava caindo? Se Ele me ouvia, por que eu parecia tão preso? Eu não falava sobre isso com ninguém. Não porque não tivesse pessoas de confiança, mas porque eu não sabia por onde começar. Como explicar que eu orava todos os dias e mesmo assim, vivia em guerra comigo mesmo? Como dizer que minha fé era real, mas minha luta também era? Era mais fácil sorrir, concordar, ouvir conselhos genéricos e guardar tudo pra mim. Essa foi a fase mais silenciosa da minha vida. Não porque eu não falava com Deus, mas porque eu não falava a verdade inteira. Nem pra Ele,
nem para mim. Eu escondia o que me envergonhava e destacava o que parecia aceitável. Eu construía uma versão de mim mesmo que ainda parecia um bom cristão, enquanto a outra versão crescia no escuro. Eu ainda não chamava isso de vida dupla, eu dizia que era fraqueza, que era um processo que todo mundo errava. Mas, lá no fundo, algo já estava se formando. Uma consciência incômoda de que eu estava aprendendo a esconder. E quando alguém aprende a esconder, não demora muito para se perder. No começo, eu não chamava de pecado escondido. Eu dizia que era uma luta pessoal, algo entre mim e Deus, que não precisava ser exposto. Essa foi a primeira mentira que contei a mim mesmo. Porque quando algo começa a ser protegido pelo silêncio, ele deixa de ser só um erro e passa a ocupar um espaço secreto. E eu aprendi, pouco a pouco, a viver ali dentro. Eu ajustei minha rotina para proteger esse segredo. Horários em que ficava sozinho, justificativas simples, escolhas que ninguém questionava. Por fora, tudo continuava igual. Por dentro, eu estava organizando minha vida em torno de algo que eu dizia odiar, mas continuava alimentando. Essa contradição me cansava mais do que qualquer culpa isolada. O pecado se tornou previsível. Eu reconhecia os sinais. O mesmo estado emocional, o mesmo vazio. A mesma voz interna dizendo que eu merecia um alívio, mesmo que passageiro. E ao reconhecer os sinais, eu já não resistia com a mesma urgência. Havia uma parte de mim que já sabia como aquilo terminaria. Depois vinha o ritual do arrependimento, sempre igual. O silêncio, o peso no peito. A oração curta e sincera demais para ser bonita. Eu pedia perdão com palavras cansadas, porque já tinha dito tudo aquilo antes, muitas vezes. Era como pedir desculpas por algo que você sabe que vai repetir, e essa consciência machuca mais do que o próprio erro. Com o tempo, desenvolvi uma habilidade estranha. Parecer bem, enquanto me sentia péssimo. Eu controlava minhas expressões, minhas respostas. Quando alguém elogiava minha fé, doía. Doía porque eu não me sentia digno, porque eu sabia que aquela imagem era incompleta. Mas eu aceitava o elogio, e o peso do segredo aumentava. O mais perigoso foi quando tudo começou a parecer normal. A culpa não sumiu, mas ficou mais distante. Menos urgent. Eu me acostumei com ela, como quem carrega uma mochila pesada há tanto tempo que nem lembra como é andar sem ela. Isso me assustava mais do que as primeiras quedas, porque no começo, o pecado machuca. Depois, ele se acomoda. Eu ainda orava, ainda acreditava. Mas havia uma divisão dentro de mim. Uma parte que queria mudança e outra que já tinha aceitado aquele ciclo como inevitável. Eu dizia a mim mesmo que Deus conhecia meu coração, que eu estava tentando, que outros tinham pecados piores. Essas justificativas me davam um alívio temporário, mas me afastavam da verdade. Havia momentos em que o peso ficava insuportável, geralmente na igreja. Durante uma música ou uma mensagem forte, eu sentia vontade de sumir, não por ódio a mim mesmo, mas por cansaço. Cansaço de manter duas versões de mim viva ao mesmo tempo. A que se mostrava e a que ficava oculta. Eu percebi que esconder não era só uma consequência do pecado, era parte dele. E quanto mais eu escondia, mais distante eu me sentia de Deus. Essa fase durou anos. Anos de pequenas quedas, grandes promessas e longos silêncios. Por dentro, uma pressão silenciosa se acumulava, uma consciência cada vez mais pesada de que aquilo não podia continuar para sempre, mas continuava. E eu fingia que não sabia onde aquilo ia dar. Se você se identifica com essa luta, saiba que não está sozinho. Havia um momento específico da semana que sempre me deixava mais tenso. Não era a queda em si, nem o arrependimento solitário depois. Era um instante em que eu precisava atravessar as portas da igreja. Aquele espaço que, para muitos, representava abrigo e descanso, para mim se tornara um espelho cruel. Cada passo parecia lembrar quem eu dizia ser, e quem eu temia ser de verdade. E eu me sentava, levantava, cantava, baixava a cabeça nos momentos certos, tudo no tempo certo. Eu conhecia o roteiro, mas enquanto minha boca acompanhava as palavras, meu coração se encolhia. Havia uma distância enorme entre o que eu expressava ali e o que eu carregava comigo durante a semana. E essa distância me consumia por dentro, não porque eu desprezasse o altar, mas porque eu me sentia indigno dele. Eu observava as pessoas ao meu redor e me perguntava quantas delas também carregavam segredos. Essa pergunta me dava um certo alívio. Pensar que eu não estava sozinho naquela luta tornava o peso um pouco mais suportável. Mas ao mesmo tempo, isso não resolvia nada. A minha vergonha continuava sendo minha. O meu silêncio continuava sendo meu. Durante as mensagens, algumas frases pareciam atravessar direto o meu peito. Palavras sobre santidade, sobre pureza, sobre viver uma vida alinhada com Deus. Eu concordava com tudo. Eu acreditava em tudo, mas cada concordância vinha acompanhada de um nó no estômago. Porque eu sabia que quando saísse dali, a luta não desapareceria. E isso fazia cada mês soar mais pesado. O altar, que deveria ser um lugar de entrega, se transformou num lugar de comparação. Eu comparava minha aparência externa com minha realidade interna,
comparava minha postura com meus pensamentos, comparava minha fé declarada com minhas recaídas silenciosas. E em todas essas comparações eu sempre saía perdendo. Não porque eu fosse o pior ali, mas porque eu conhecia a extensão da minha própria queda. Havia um medo constante de ser exposto. Não no sentido de alguém descobrir exatamente o que eu fazia, mas de alguém perceber o cansaço nos meus olhos. O distanciamento emocional. A falta de entusiasmo genuíno. Eu tinha medo de que alguém me fizesse uma pergunta simples demais, daquelas que atravessam defesas. Como você está de verdade? Eu não sabia se conseguiria responder sem quebrar. Eu me lembrava de quem eu era quando comecei na fé, da leveza, da sinceridade, da vontade genuína de agradar a Deus. Essa lembrança doía, não por nostalgia apenas, mas porque mostrava o quanto eu tinha me distanciado daquele lugar. Não foi de uma vez, foi aos poucos, uma concessão aqui, outra ali, sempre com a promessa de que seria temporário. O mais contraditório era que, mesmo me sentindo assim, eu ainda acreditava no que ouvia. Eu ainda cria nas promessas, na graça, na restauração. Eu não tinha abandonado a fé, eu só tinha aprendido a conviver com a incoerência. E isso me deixava dividido, porque abandonar tudo talvez fosse mais simples do que permanecer acreditando enquanto se vive em conflito constante. Em alguns momentos, eu pensava em me afastar, dar um tempo, respirar, mas eu sabia que isso seria apenas mais uma forma de fugir, não do pecado, mas da exposição que o ambiente provocava em mim. O altar não me acusava com palavras, ele me acusava com silêncio, com a lembrança de quem eu poderia ser. Havia domingos em que eu saía dali mais pesado do que entrei, não porque a mensagem fosse dura, mas porque ela era verdadeira. E a verdade, quando encontra resistência, machuca. Eu entrava no carro, fechava a porta e ficava alguns segundos em silêncio absoluto, sem música, sem oração. Apenas tentando organizar o caos interno antes de voltar à rotina, eu comecei a associar a presença de Deus à culpa. E isso foi uma das coisas mais dolorosas desse processo. Porque no fundo, eu sabia que não deveria ser assim. A presença de Deus deveria trazer arrependimento, sim, mas também esperança. No meu caso, ela vinha carregada de medo. Medo de não mudar. Medo de estar decepcionando alguém que eu amava profundamente. Esse contraste constante entre o altar e a vergonha começou a me desgastar emocionalmente. Eu me sentia cansado de mim mesmo, cansado do prometer, cansado de cair, cansado de pedir perdão. E ainda assim, eu continuava ali, semana após semana. Porque apesar de tudo, havia algo dentro de mim que ainda não tinha desistido. Eu não sabia, naquela época, que essa tensão estava me empurrando para um ponto de ruptura. Eu só sabia que não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. Algo teria que mudar, de um jeito ou de outro. As promessas sempre vinham à noite. Era quando o mundo ficava quieto e não havia mais distrações suficientes para abafar o que eu sentia. E eu me deitava, apagava a luz e ficava encarando o teto no escuro, como se Deus estivesse ali, esperando que eu dissesse alguma coisa. E eu dizia tudo, com a voz embargada, com o coração pesado, com uma sinceridade que só existe quando ninguém está ouvindo além de Deus. Eu prometia que daquela vez seria diferente. Prometia que ia vigiar mais, orar mais, fugir mais rápido das tentações. Prometia que não queria mais aquela vida dividida, e por alguns instantes aquilo me trazia alívio. Não porque eu acreditasse totalmente em mim mesmo, mas porque, ao prometer, eu sentia que ainda havia esperança, que eu ainda não tinha desistido de lutar. Essas promessas eram feitas no escuro, mas carregadas de emoção, às vezes com lágrimas, às vezes com raiva de mim mesmo. Eu falava com Deus como alguém que já tentou de tudo e não sabe mais o que dizer. Não havia palavras bonitas, nem discursos longos. Era um pedido simples e desesperado. Por favor, me ajuda. E naquele momento, eu realmente acreditava que seria suficiente. Os dias seguintes costumavam ser bons. Eu acordava mais atento, mais cuidadoso. Evitava situações, controlava pensamentos, me sentia mais forte. Havia uma sensação de recomeço no ar, uma falsa linha sendo traçada entre o antes e o agora. Eu me agarrava a isso com todas as forças, como se aquela promessa tivesse finalmente quebrado o ciclo. Mas o tempo passava, e com ele vinha o relaxamento. Não intencional, não consciente, apenas e humano. A vigilância diminuía, a confiança em mim mesmo aumentava. Eu começava a pensar que talvez o problema tivesse sido resolvido, que eu finalmente tinha aprendido. E é exatamente nesse ponto que tudo ficava perigoso. Porque a queda nunca vinha quando eu me sentia fraco, mas quando eu me sentia seguro demais. Quando eu caía de novo, o impacto era maior. Não apenas pelo erro, mas pela quebra da promessa. Eu não tinha falhado apenas comigo mesmo. Eu tinha falhado com Deus.
Essa era a sensação. Uma mistura de traição e vergonha que me deixava paralisado por dentro. Eu lembrava das palavras que tinha dito no escuro, da convicção com que prometi, e sentia um peso quase físico no peito. Depois de algumas repetições, algo começou a mudar nas minhas promessas. Elas ficaram mais cautelosas. Eu já não dizia nunca mais. Eu dizia me ajuda hoje. Já não prometia transformação completa. Prometia pequenas resistências. Era como se eu estivesse negociando com a minha própria expectativa de fracasso. E isso me entristecia profundamente. Eu percebia que estava com medo de prometer, medo de falhar de novo, medo de olhar para Deus depois e sentir aquela mesma vergonha. Então eu reduzia minhas palavras, como se menos promessas significassem menos decepção. Mas no fundo, eu sabia que isso não resolvia nada. O ciclo continuava. Só que agora, com menos esperança declarada, havia noites em que eu nem prometia nada, apenas ficava em silêncio, um silêncio pesado, desconfortável. Eu me sentia cansado demais para falar, culpado demais para pedir, confuso demais para entender o que estava acontecendo comigo. Nessas noites, eu me perguntava se Deus ainda me levava a sério, se Ele ainda me ouvia da mesma forma. Eu comecei a desconfiar das minhas próprias emoções espirituais, aquela sensação boa depois da oração. Seria real ou apenas alívio psicológico? Aquela paz momentânea vinha de Deus ou do fato de eu ter descarregado a culpa? Essas perguntas me acompanhavam e me deixavam ainda mais confuso. Porque, se eu não podia confiar nem no que sentia, no que eu poderia confiar? As promessas feitas no escuro começaram a perder força, não porque eu não quisesse mudar, mas porque eu estava cansado de me decepcionar. Cada nova promessa vinha acompanhada de um pensamento silencioso. Até quando? E essa pergunta não era dirigida apenas a mim, mas a toda aquela situação. Até quando eu conseguiria viver assim? Mesmo assim, eu continuava voltando àquele lugar, ao escuro, à conversa silenciosa, à tentativa de recomeço. Porque apesar de tudo, ainda havia algo dentro de mim que acreditava que Deus não tinha desistido. Que talvez o problema não fosse a promessa em si, mas a forma como eu estava tentando cumprir tudo sozinho. Eu ainda não tinha entendido isso completamente, mas aquela percepção começava a surgir, bem devagar, como uma luz fraca no fim de um corredor longo demais. Algo estava prestes a mudar, eu só não sabia como. Houve um momento em que a culpa deixou de ser apenas uma consequência do que eu fazia e passou a se tornar parte de quem eu achava que era. Não foi repentino, foi sutil, quase imperceptível. Eu ainda me arrependia, ainda sentia vergonha, ainda queria mudar, mas em algum ponto do caminho, comecei a me enxergar através do erro, como se ele tivesse se infiltrado na minha identidade. Eu já não dizia apenas eu pequei. Dentro de mim, a frase tinha mudado para eu sou assim. E essa mudança é perigosa, porque quando o erro vira identidade, a esperança começa a enfraquecer. Eu não me via mais como alguém em luta, mas como alguém derrotado tentando manter uma aparência de resistência. Isso me roubava forças antes mesmo da batalha começar. Eu passei a me antecipar à queda, não no sentido de planejar. Havia uma sensação constante de que era apenas questão de tempo. E quando você espera o fracasso, você se prepara menos para evitá-lo. A vigilância deixa de ser um ato de fé e vira um esforço cansado, quase mecânico. Eu já não lutava com a mesma intensidade, porque no fundo eu não acreditava mais que a vitória fosse possível. Essa mentalidade começou a afetar tudo. Minha forma de orar, de me relacionar com Deus, de ouvir mensagens. Eu filtrava tudo pela lente da culpa. Promessas de restauração pareciam distantes. Testemunhos de transformação soavam irreais. Não porque eu duvidasse de Deus, mas porque eu duvidava de mim. Eu acreditava que Ele podia mudar qualquer pessoa, menos eu. Eu comecei a aceitar limites que nunca deveriam ter existido. Eu dizia a mim mesmo que talvez Deus tivesse planos diferentes para mim. Que talvez eu não fosse chamado para uma vida de liberdade plena, mas apenas para uma fé silenciosa e envergonhada. Esse pensamento me dava uma falsa paz, porque explicava o porquê da minha luta continuar. Mas também me prendia num lugar pequeno demais para a graça que eu dizia crer. A culpa virou uma voz constante. Não gritava, sussurrava. Em cada decisão, em cada momento de alegria, em cada tentativa de aproximação com Deus. Quando algo bom acontecia, eu pensava que não merecia. Quando algo dava errado, eu via como confirmação do que eu já acreditava sobre mim mesmo. Eu vivia em débito emocional e espiritual. O mais triste é que por fora, eu parecia maduro, resiliente, perseverante. Pessoas me viam como alguém firme, constante, comprometido, e eu alimentava essa imagem, não por vaidade, mas por medo. Medo de que, se a verdade viesse à tona, tudo desmoronasse. Medo de que confirmasse aquilo que eu já sentia por dentro, que eu era uma decepção. Eu comecei a me afastar emocionalmente de Deus, mesmo mantendo práticas religiosas. Era como falar com alguém que você acredita ter cansado de você. As orações
ficaram mais formais, menos íntimas. Eu falava com respeito, mas sem liberdade, como alguém que pede licença o tempo todo para existir. Isso me machucava mais do que qualquer repreensão direta. Havia dias em que eu pensava em desistir de lutar contra aquele pecado específico. Não de Deus, não da fé, mas da batalha. Pensava em aceitar aquilo como parte permanente da minha vida. Todo mundo tem algo, eu dizia. Mas no fundo, eu sabia que essa aceitação não era paz. Era rendição, e isso me deixava vazio. Foi nesse período que comecei a sentir um cansaço profundo. Não físico, mas da alma. Um esgotamento de tentar ser alguém que eu não conseguia sustentar. De carregar uma culpa que não diminuía. De viver esperando o próximo erro. Eu estava cansado de mim. Cansado da minha mente. Cansado da minha fé doente. E ainda assim, algo dentro de mim resistia a desaparecer. Uma pequena centelha. Um incômodo silencioso que dizia que aquilo não podia ser o fim da história. Que eu não tinha sido criado para viver definido pelo meu pior momento. Essa voz era fraca, mas animosa, e foi ela que me impediu de desistir completamente. Eu ainda não sabia como sair daquele lugar, mas comecei a entender que, enquanto eu continuasse me vendo apenas como alguém culpado, nada mudaria. Algo precisava ser confrontado, não o pecado apenas, mas a mentira que eu tinha aceitado sobre quem eu era. Por muito tempo, eu achei que o problema fosse o silêncio de Deus. Eu orava, pedia, chorava, prometia. E nada parecia mudar de verdade. A recaída continuava ali rondando, esperando qualquer descuido. Então eu comecei a pensar que talvez Deus tivesse se afastado. Não de forma brusca, mas daquele jeito silencioso que dói mais. Como alguém que para de responder porque já disse tudo o que tinha para dizer. Essa ideia se instalou devagar. Cada oração sem resposta clara, cada noite em que eu não sentia nada, cada leitura da Bíblia que parecia não passar da superfície, eu interpretava tudo como sinal de distância. Talvez ele esteja cansado de mim, eu pensava. Talvez eu tenha ultrapassado algum limite invisível. Esses pensamentos não vinham como acusações gritadas, mas como conclusões calmas demais para serem questionadas. O problema é que, quando você acredita que Deus se afastou, você começa a se afastar também. Não de propósito, mas por autoproteção. E eu falava menos. Era menos doloroso acreditar que o silêncio era definitivo do que continuar esperando algo que parecia não vir. E assim, sem perceber, eu fui criando uma distância que eu mesmo atribuía a ele. Houve um dia específico em que isso ficou claro para mim. Eu estava orando, mas minhas palavras soavam vazias. Não porque eu não acreditasse, mas porque eu estava com medo de ser honesto demais. Medo de dizer exatamente o que estava acontecendo. Medo de admitir que eu não estava apenas lutando contra um pecado, mas contra a sensação de abandono. E foi ali que uma pergunta simples atravessou minha mente. E se o silêncio não for de Deus? Essa pergunta me desconcertou, porque até então, era mais fácil colocar a responsabilidade fora. Se Deus estava em silêncio, eu era apenas a vítima de uma espera dolorosa. Mas se o silêncio era meu, então eu teria que encarar algo mais profundo. Teria que admitir que eu vinha filtrando minhas orações, que eu vinha escondendo partes de mim, que eu vinha falando com Deus do mesmo jeito que falava com as pessoas, mostrando apenas o que parecia aceitável. Eu percebi que mesmo nas minhas confissões eu ainda controlava a narrativa. Eu falava do erro, mas não do apego. Falava da culpa, mas não do alívio momentâneo que o pecado me trazia. Falava da vergonha, mas não do medo de viver sem aquela válvula de escape. Eu estava sendo sincero, até certo ponto. E esse até certo ponto criava um abismo. Talvez Deus não estivesse em silêncio. Talvez Ele estivesse esperando que eu parasse de me esconder. Essa possibilidade me assustou, porque se o problema não era a ausência dele, mas a minha falta de verdade, então a mudança exigiria algo que eu vinha evitando há anos. Exposição real. Não para as pessoas necessariamente, mas para Deus. Sem filtros, sem justificativas, sem discursos prontos, eu comecei a entender que o silêncio que eu sentia não era punição, mas consequência. Não de um Deus distante, mas de um relacionamento incompleto. Como tentar manter intimidade enquanto esconde partes importantes de si? A distância não surge de uma decisão explícita, mas da falta de presença verdadeira. E eu não estava inteiro ali. Essa percepção não resolveu tudo de imediato. Pelo contrário, ela trouxe ainda mais desconforto. Porque agora eu sabia que não dava mais para continuar do mesmo jeito. Não dava mais para orar escondendo. Não dava mais para pedir libertação, sem admitir o quanto eu ainda estava preso. Não dava mais para culpar o céu por um silêncio que começava dentro de mim. Eu passei dias digerindo isso. Em silêncio, um silêncio diferente, mais honesto, não o silêncio da fuga, mas o da reflexão. Pela primeira vez em muito tempo eu não estava tentando negociar com Deus. Eu estava tentando entender onde eu tinha parado de ser verdadeiro. E essa pergunta doía, porque a resposta apontava sempre para o mesmo lugar.
O medo. Medo de mudar de verdade. Medo de descobrir quem eu seria, sem aquela luta constante. Medo de encarar a mim mesmo sem o disfarce da culpa. E enquanto eu não encarasse esse medo, nenhuma oração surtiria efeito. Não porque Deus não pudesse agir, mas porque eu ainda não estava disposto a abrir tudo. Foi nesse ponto que eu percebi que a maior barreira entre mim e Deus não era o pecado em si, mas o esconderijo que eu tinha construído em volta dele. E esconderijos funcionam assim. Eles protegem por um tempo, mas também isolam, e eu estava cansado de me sentir isolado. Algo precisava ser trazido à luz, mesmo que doesse, mesmo que quebrasse a imagem que eu tinha de mim mesmo, porque continuar em silêncio estava me custando caro demais. Eu não acordei decidido, não houve uma manhã diferente, nem uma oração mais forte do que as outras. O que aconteceu foi mais simples e mais difícil. Eu cansei de fugir, não do pecado apenas, mas de mim mesmo. Cansei de administrar versões, de escolher palavras, de esconder intenções até nas orações. Eu estava exausto de viver em defesa. O confronto não começou com coragem, começou com honestidade. Uma honestidade crua, sem roteiro, sem frases prontas. Pela primeira vez em muito tempo eu parei de explicar e comecei a admitir. Admiti que eu não estava apenas caindo, eu estava me apegando. Admiti que havia algo naquele pecado que eu usava como refúgio. Admiti que, por mais que doesse dizer, uma parte de mim não queria abrir mão daquilo. Dizer isso em voz alta, menos mesmo que só para Deus, foi devastador. Não porque ele não soubesse, mas porque eu finalmente parei de fingir que não sabia também. Aquela oração não teve promessas, não teve pedidos bonitos, teve confissão real. Eu não consigo, sozinho. E talvez eu nunca tenha conseguido. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Não a fé, o orgulho. Foi ali que eu percebi que minha luta não era apenas contra um pecado específico, mas contra a ilusão de controle. Eu queria vencer mantendo tudo escondido, organizado, sob minha supervisão. Eu queria liberdade sem exposição, cura sem vulnerabilidade. E isso nunca funcionou. Nunca iria funcionar. O confronto continuou nos dias seguintes, em pensamentos difíceis, em decisões práticas, em limites reais. Não foi mágico, não foi instantâneo, mas foi diferente. Pela primeira vez, eu não estava tentando parecer forte, eu estava aceitando a fraqueza como ponto de partida. E isso mudou tudo. Eu comecei a perceber pequenas mudanças, não na ausência total da tentação, mas na forma como eu lidava com ela. O pecado já não parecia invencível. A culpa já não definia tudo. Eu ainda caía às vezes sim, mas agora eu não me escondia depois. Não construía justificativas, não desaparecia emocionalmente, eu voltava inteiro, verdadeiro. E curiosamente, foi nesse lugar que a presença de Deus começou a parecer mais próxima. Não porque eu estivesse melhor, mas porque eu estava mais real. A fé deixou de ser performance e voltou a ser relacionamento. Um relacionamento imperfeito, ferido, mas vivo. Eu já não sentia aquele silêncio opressor. Não porque todas as respostas tinham vindo, mas porque eu tinha parado de fugir das perguntas. Eu entendi que parar de fugir não significa vencer para sempre. Significa parar de mentir para si mesmo. Significa escolher a verdade mesmo quando ela expõe fraquezas que você preferia manter escondidas. Significa aceitar que o processo é longo, mas a liberdade começa no momento em que a fuga termina. Hoje, quando olho para trás, eu vejo claramente. O pecado que escondi por anos não era apenas um erro repetido. Era um sintoma, um sinal de algo mais profundo que precisava ser encarado. E enquanto eu tratei apenas o sintoma, nada mudou. A mudança começou quando eu parei de correr do que estava por baixo. Eu não conto essa história como alguém que chegou ao fim da luta. Eu conto como alguém que finalmente saiu do esconderijo. E isso, por si só, já é um tipo de vitória. Talvez você esteja ouvindo isso e se reconhecendo em partes que nunca teve coragem de admitir. Talvez você também ore todos os dias, e ainda assim, caia. Talvez carregue um pecado escondido, uma luta silenciosa, uma culpa que já parece parte de quem você é. Se for assim, eu quero que você saiba de uma coisa. O problema não é que você luta. O problema é lutar sozinho, em silêncio, fingindo força. Deus não se aproxima de versões editadas. Ele se encontra com pessoas inteiras, que caem, que falham, que se contradizem menos, mas que param de fugir. A fé não começa quando você vence tudo. Ela começa quando você decide ser verdadeiro, mesmo sem garantias. Talvez a pergunta que realmente importa não seja por que eu continuo caindo, mas do que eu estou me escondendo. Porque enquanto houver esconderijo, haverá distância. E enquanto houver distância, a luta parecerá maior do que realmente é. Se essa história mexeu com você, não ignore. O silêncio pode parecer seguro, mas ele cobra um preço alto demais. A verdade dói, mas ela respira. E às vezes,
tudo o que a gente precisa para recomeçar. É parar de fugir e se esconder,